Enfim, chegamos no mês de agosto e isso significa que o ano já está quase para terminar, né? Muita gente, quando começa um novo ano, traça objetivos, cria metas para serem realizadas no decorrer desses 12 meses. E quando vai chegando o final desse ano e as metas não são concluídas, geralmente bate um desespero. E para falar sobre isso, eu vou conversar com o Tadeu Ferretti, que é coach de carreiras e vai explicar para a gente um pouquinho sobre planejamento de vida, criar objetivos, traçar metas e concluí-las, né, Tadeu? Isso Verdade. é muito importante. Verdade. Bom dia, João. Bom dia a todo mundo que está em casa aí assistindo a gente. Pois é, rapaz. Então, falando sobre essa questão, né, de planejamento, como eu falei, é muito normal, né? Todo mundo faz um planejamento para o novo ano que se inicia. Eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou encontrar um emprego melhor, vou comprar um novo carro, mas agora, agosto, a gente vê que as coisas não andaram do jeito que a gente planejou. Como é que faz depois de ter essa frustração? Na verdade, quando você falou todo mundo faz um planejamento, eu diria que todo mundo faz promessa. Promessa. 31 de dezembro, todo mundo estava lá comemorando e fazendo promessa. Eu prometo que no ano que vem, eu prometo que no ano que vem. E aí esquece de fazer o principal, que é o acompanhamento, né? Ou pegar essa promessa e transformar isso num plano de ação e acompanhar isso diariamente para ver se as metas estão sendo atingidas, se o caminho está certo. E aí vem essa frustração que você falou, né? Mas isso é fácil de ser reversível a partir do momento que agora, o segundo semestre, é uma vida nova agora, né? Começar de novo. Com certeza. Reavaliar aquilo que foi prometido, mas que não foi colocado em prática e começar a praticar. Então essa é a dica que eu começo já o dia passando para vocês. Agora, você tocou num ponto, né, das promessas. Você acha que as pessoas elas criam um objetivo, mas não costumam planejar o caminho que elas têm que percorrer para chegar lá? Sim, o grande problema é que as pessoas elas criam objetivos que não são realizáveis ou que não são mensuráveis. Ou seja, passa a ser um grande desafio quando você promete aquilo que você, naquele momento, não se sente capaz ou está impossibilitado de realizar. Então, eu costumo dizer que um objetivo, para ele ser criado, para ele ser traçado, ele precisa ser mensurável, precisa ser realizável, ele precisa ter um tempo compatível com aquele tempo que você tem naquele momento. Precisa ficar muito atento a essas questões. Então, a gente também tem que se adaptar no decorrer do tempo, né? Sim. Trazer um pouquinho mais para a realidade. Eu Exato. quero comprar um carro novo, mas o carro que eu quero eu não tenho condição de ter. Isso, exatamente. Então, no decorrer do tempo tem que ter também essa questão de consciência de, aquilo eu não vou conseguir fazer, mas se eu trouxer um pouquinho... Exato. Quem fez a promessa, né, em 31 de dezembro do ano passado, deve ter dito assim, até março de 2019 eu pretendo comprar um carro. E aí esse carro estava fora do seu orçamento, fora das suas condições financeiras, isso acabou não sendo realizado, isso acabou gerando uma frustração. Então a gente tem que saber, primeiro, em que realidade a gente está inserido, quanto a gente tem de tempo disponível para se planejar e atingir esse objetivo. Agora, frente a essas frustrações, né, muita gente não tem um mindset correto para lidar com elas. Então, existe uma fórmula assim de como se conscientizar de que não consegui atingir o meu objetivo, mas eu vou continuar persistindo? Porque muita gente desiste, né? Sim. Existe a forma de você ressignificar isso, né? Então, assim, eu não consegui, então eu consegui, até onde era possível. Então, cada vez que a gente diz eu não consegui, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, isso vai confundindo e vai atrapalhando a gente. Então, ao invés de falar eu não consigo, eu não consegui, comece a falar assim, não foi possível, mas agora é diferente e eu vou conseguir. Persistência sempre. Sempre. É imprescindível. Agora, Tadeu, trazendo um pouquinho mais para esse cenário de carreiras, né? Que é a sua especialidade, empregabilidade no sentido geral da palavra. Muita gente cria a meta de encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho, né? E aí, como é que faz esse planejamento para conseguir essa alavancada na carreira? Então, a primeira dica que eu passo para vocês é o seguinte, é você observar quais são as oportunidades que estão postas ali para você. Todo mundo tem oportunidades, não existe ninguém sem oportunidade, todo mundo tem, às vezes elas ficam passando ali na frente, a gente fica olhando. Então, a primeira coisa é você observar quem são os seus parceiros, quem são as pessoas que estão ali ao seu redor que podem te ajudar e podem te apoiar num novo negócio ou na própria empresa. Porque hoje, João, tem uma característica muito importante de competência dos profissionais, que é a questão de saber lidar com as pessoas, fazer gestão de pessoas, você saber gerenciar conflitos, saber negociar. Então, se eu sei quem são os meus parceiros, se eu sei quem são as pessoas que naquele momento podem me auxiliar e me ajudar e me orientar, eu tenho que me aproximar dessas pessoas.
A gente tem até alguns dados relacionados a emprego aqui em Salvador, né? De acordo com o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, aqui para Salvador, nos últimos 12 meses foram geradas mais de 10 mil oportunidades de emprego. Isso é um dado bacana da gente abordar, principalmente porque você falou sobre essa questão de oportunidade, né? Isso. Mas, geralmente, essas pessoas, por exemplo, quem não está no mercado de trabalho ainda e deseja se inserir, mas tem um sonho de entrar em uma área específica, é melhor começar por uma área qualquer e depois ir se aprimorando para chegar onde se deseja, ou é melhor se preparar para entrar justamente onde se quer? Olha, entrar numa área qualquer pode se tornar um perigo, né? Pode ser um perigo que a pessoa pode entrar numa zona de conforto. Sim. E aí você, por exemplo, se você entra numa área qualquer, mas que você tem um bom salário, né? E aí um bom salário é relevante também, mas aí é relativo, não relevante, é relativo. O ideal é que você possa entrar em uma área qualquer, mas não desista do sonho. Que você Entendi. continue trabalhando, mas continue também com o objetivo de entrar naquela área que você se especializou, que você pretende ingressar. Então, assim, a educação continuada ela é fundamental. Então, não adianta eu estar trabalhando hoje e parar o estudo, parar minha capacidade de conhecimento. É preciso que eu continue estudando e continue me aperfeiçoando para que eu consiga atingir o objetivo. Você tocou em um outro ponto também, que é essa questão da insatisfação, né, das pessoas Sim. em relação aos seus trabalhos. E aí, muita gente atribui, tentando fugir um pouquinho dessa realidade, eu posso perder meu emprego, onde eu trabalho não é muito legal, eu tenho uma sobrecarga de trabalho muito grande, e cria um sonho de que a carreira pública, ou seja, ser aprovado em um concurso público, é o grande objetivo da vida dela, né? Uhum. No caso dessas pessoas, esse é um pensamento correto? Realmente é esse mar de rosas que se imagina? É bem interessante essa pergunta, João, porque a gente está falando aqui de clima organizacional. Então, o clima organizacional ele existe tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Então, se você não está satisfeito com o que você faz, não é migrando para uma área pública que isso vai melhorar ou vai deixar você mais satisfeito. Então, todas as empresas estão passando por dificuldades com essa questão das demissões. Então, se existe uma rotatividade muito grande na empresa que eu trabalho, certamente eu vou ficar preocupado. Será que eu serei o próximo? E isso vai gerando uma competitividade que não é saudável. Então, eu vou dar um exemplo para você. Se a gente trabalha numa organização e as pessoas começam a ser demitidas cada dia cada dia 2, 3, 4, vai chegar uma hora, João, que eu vou começar a competir com você e você comigo, que é assim, um por todos e todos por um. E aí, na verdade, quem vai primeiro, e aí eu posso pensar assim, vai você, João. E aí eu vou empurrar você para que você caia logo no brejo e isso aconteça de fato e eu continue no trabalho. Então, isso gera uma insatisfação muito grande, isso gera uma preocupação muito grande, um cansaço físico, mental muito grande. Então, não é migrando para a área pública que isso vai melhorar, porque você vai encontrar as mesmas questões na área privada, você vai encontrar na área pública. A diferença é só a estabilidade. Porém, é essa estabilidade que pode gerar e ocasionar doenças, por exemplo, né? Então, eu não vou largar isso aqui, porque isso aqui é fixo, isso aqui é estável, e aí você fica respirando aquele ambiente contaminado, que não é só na área pública, reforçando aqui, na área privada também. A grande diferença é que a gente tem a estabilidade e no outro não. Isso é interessante, essa questão da estabilidade, porque você tem que imaginar, né? Isso. Eu vou passar a vida toda fazendo aquilo. Então, Exato. se já for uma experiência ruim desde o início, imagina a consequência disso. Agora, Tadeu, para a gente finalizar, eu queria que você mandasse uma mensagem para quem está em casa sobre essa questão dos objetivos, né? Mês de agosto está aí, mas muita gente pensa que, eu não consegui realizar os meus objetivos no início do ano, eu não consigo realizar mais. Então, manda uma mensagem para quem está em casa, mostrando que sim, é possível, só depende da pessoa. Vamos lá. Então, para todo mundo que está em casa, eu sugiro que a gente faça aí um plano de ação, um exercício, né? Quem está em casa assistindo a gente, pegue uma folhinha de papel e faça uma metodologia chamada SMART, né? Então, o SMART, o S vem de específica. Então, o meu objetivo ele precisa ser específico, aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Né? Ele precisa ser mensurável, a gente precisa mensurar isso, gerar um valor, quanto custa isso. Né? Então, se eu vou abrir um negócio, quanto custa abrir esse negócio, fazer uma pesquisa de mercado. Né? Ele tem que ser realizável, ou seja, isso é possível de ser realizável ou é muito difícil. Se for muito difícil, a gente baixa um pouquinho, né? E a gente entra na nossa realidade que a gente consegue. Depois a gente tem aí o tempo, em quanto tempo isso vai ser realizável. E aí a gente coloca uma meta para a gente conseguir atingir esse tempo e a gente não ficar nessa frustração que muita gente está passando por isso agora. Interessante isso aí, hein? Você aí de casa anotou as dicas, vamos lá, pega o papel, SMART
Isso. E segue todas as dicas que Tadeu deu, porque realmente uma vida sem objetivo a gente não chega a lugar nenhum, né? A realidade é essa. Tadeu, muito obrigado pela Obrigado, João, presença. pelo convite. Gostei muito da entrevista. Tadeu já é fã, xará aqui, né, do CNT Notícias, está sempre por aqui dando ótimas dicas relacionadas à empregabilidade, à vida também, né, como se planejar na vida. E é isso aí, eu aguardo vocês no próximo Em Pauta.